O que eu queria falar com vocês hoje, compartilhar um pouquinho e, na verdade, trazer isso para uma reflexão nossa, tem a ver com o que nós falamos um pouco semana passada, a questão do nós nos vermos como uma igreja que entende que o reino de Deus é real, ele está aqui, está se expandindo através de nós, que nada pode parar o reino de Deus, não é a respeito da visibilidade que ele tenha em si, ok? Poderíamos não ter igrejas no Brasil, e o reino de Deus continuaria se expandindo aqui e ali, e às vezes às escondidas, e às vezes nas cavernas, sei lá onde, como acontece em alguns países ao redor do mundo. O reino de Deus, ele não está restrito a uma igreja, ele não é equivalente de reino de Deus igual à igreja, não. A igreja, ela está inserida num contexto maior que é o reino de Deus. O reino de Deus é a vontade de Deus sendo exercida na nossa vida, conforme nós vamos nos relacionando com Deus e permitindo que Ele nos oriente, e é o reino de Deus acontecendo na vida do outro, quando nós vamos e exercemos os princípios, quando nós aplicamos e usamos o poder do reino de Deus que vem com Cristo e através do seu Espírito em nós. Também o reino de Deus, ele aparece, ele se torna visível a outras pessoas. Mas essencialmente, o reino de Deus tem a ver com o relacionamento que eu tenho com o rei desse reino e a minha submissão da minha vida e da minha vontade a esse rei e aos seus valores, a sua direção, a sua palavra. Está claro isso? Isso é reino de Deus. Reino de Deus não é o que está na placa de uma igreja, reino de Deus não é igual a igreja X ou Y. Reino de Deus é a vontade de Deus sendo cumprida. É o que Jesus disse: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Venha o teu reino. Isso é o vir o reino. Como é que o reino vem? Através de nós. O reino virá de uma forma completa agora? Não, nós sabemos disso. Nós lidamos com essa tensão que é difícil para nós. É difícil para nós, a verdade é essa, é uma tensão, né? Ora nós estamos cheios de fé e crendo que Deus vai fazer grandes coisas, horas nós falamos, será? Não sei, está difícil, está demorando, porque nunca acontece, não é? Nós vivemos essa tensão e ela exemplifica bem a tensão do reino. O reino chegou com Jesus, por isso nós estamos aqui, por isso nós somos igreja, mas o reino ainda não chegou em sua plenitude, então nós trabalhamos com o que Jesus fez e ao mesmo tempo olhamos para o que Ele vai fazer e está fazendo. Há uma colisão que vai acontecer em algum momento nessa terra. Nós ansiamos por esse momento também. A colisão, olha só. Enfim. Eu matei o bichinho? Quando a colisão acontece, o fim do mundo chega. O fim que não é o fim, o fim que é o início da era, onde todas as coisas serão restauradas. Nós ansiamos por essa época, às vezes choramos por esse momento. Enquanto ele não chega, nós anunciamos esse momento, nós vivemos essa realidade até onde ela é possível. Isso é também parte do que é a igreja. A igreja é uma estação do céu, vamos dizer assim, ainda imperfeita, ainda incompleta, mas que já expressa aquilo que nós teremos em plenitude quando Cristo voltar. Se eu fosse usar a analogia do churrasco, nós somos o aperitivo, a linguicinha que serviu no churrasco. Você está olhando lá, rapaz, aquela picanha, eu gosto mais de contrafilé. Aquele contrafilé ali está dando água na boca, e o churrasqueiro fala, ainda não. Aguenta aí, é para você. Está ficando bom. Eu vou soltar a carne na hora certa. Mas, toma aqui uma linguicinha, um pãozinho de alho. Né? Toma aqui um aperitivo para você, um queijinho coalho. Pensando nos dias melhores, né? O queijinho coalho não é todo dia que tem no churrasco, não. Esses aperitivos, vai sentindo o gostinho e fala, cara, que coisa boa. Eu falei, sim. Como se Deus falasse, é bom e vai ser melhor. Então isso é o reino de Deus. E enquanto nós estamos aqui, nós servimos a esse reino. E Jesus deixou esse modelo para nós. Ele disse, o Filho do Homem veio, isso aí, para servir.
e não para ser servido. A grande incoerência da igreja hoje, quando você olha para as vitrines ao redor do Brasil e do mundo, às vezes é que todos estão procurando um lugar para serem servidos. E a igreja se tornou um grande mercado, não é? E não pode mais ser o mercadinho da vila, tem que ser o festival. Não pode. Você sabia que o produto que está no mercadinho, às vezes está lá no festival, é a mesma fábrica que fez? Mas entendeu o meu ponto aqui? Nós começamos a olhar e queremos que algumas coisas aparentes de um conforto ou qualquer outra coisa, elas se tornam uma prioridade ao invés do serviço. E não há nada que comprove mais o nosso amor, o nosso compromisso com o Senhor, as coisas que nós cantamos agora aqui, que é tão legal, é tão bom. É ou não é? Não é bom a gente cantar para o Senhor e Deus vai movendo o nosso coração, a gente se sente tocado mesmo por Deus. Fala, tua bondade me seguirá, que maravilha. Mas sabe como é que essas coisas são provadas como verdadeiras na sua vida? É através do serviço. A prova de que Jesus veio para fazer a vontade do Pai era o serviço. Fazer a vontade do Pai e não a minha. Quando nós temos então um novo ano, nós temos uma nova oportunidade para rever essas coisas. Então, o que é que Deus está nos chamando a fazer esse ano como comunidade? Que áreas de serviço Deus quer usar para o seu crescimento pessoal? Eu comentei semana passada também, eu tenho absoluta certeza que qualquer maturidade que Deus me permitiu ter, tem muito a ver com o fato de eu me comprometer a estar servindo o reino com Ele. Na minha medida, na minha capacidade, no meu limite. Eu não sou uma super pessoa, né? Não tenho todos os talentos, tenho algumas coisas que Deus me permite fazer. E a minha maturidade seria completamente outra se eu apenas fosse um membro de uma comunidade, ainda que um pouco envolvido e tal, ali servindo com os irmãos, mas sem comprometimento. Então, qual é a área de serviço a Deus em prol do reino de Deus, uma vez que você é cristão? Lembro que foi o pastor que falou isso uma vez, que eu achei engraçado, porque é tão óbvio, mas às vezes quando é falado a gente fica chocado. Ele disse assim: irmão, foi você que disse sim, não fui eu que disse sim por você, foi você que disse sim. E se eu me lembro bem, no cristianismo, no evangelho real, não acontece do tipo assim, espada, aceita Jesus ou não? Não. Que eu saiba, não existe isso no Evangelho. O Evangelho é sempre um convite. Nós dizemos: Deus ama você, Deus entende a situação que você está, a sua separação de Deus, o pecado. Cristo vai à cruz e toma o seu lugar. Há um convite para você se render a Ele. Foi você que disse sim. Se teu pai e tua mãe te obrigou a ser cristão, não vale. Deus não tem neto. É uma decisão pessoal que você toma. E uma vez que você tomou, o que é que você vai fazer com essa decisão? Quando você lê os evangelhos, Jesus era... Todo mundo gosta de pintar Jesus como bonzinho, e eu sei que ele é o bom pastor, né? Mas ele também era duro muitas vezes com as pessoas nesse sentido. O que é que você... Muitas vezes ele falou mais ou menos assim: o que é que vocês estão fazendo com a vida de vocês? O que vocês querem? Para de brincadeira. Eu comentei, acho que, não sei se eu compartilhei isso, que eu estava lendo. Eu estou em dia com a minha leitura bíblica. Se eu não pisar na bola hoje, eu não vou ficar atrasado. Porque eu, na verdade, estou um dia adiantado. Veja como eu sou um bom exemplo, né? Se vocês não me verem comentando mais isso, provavelmente é porque eu estou atrasado. Me ajudem aí em oração. Quero ser um bom exemplo. Mas eu estava lendo e caiu na leitura Lucas 12. Gente, que capítulo difícil que é capítulo 12 de Lucas. Anota aí um dia, se você quiser. Está vendo um dia assim, que está um dia bem ruim, reclamando de tudo, descontente com Deus, assim, tipo, Deus me atende, coisa do tipo. Vai lá e lê Lucas 12. Aí você vai falar assim: cara, não dá. E não dá mesmo, gente. Sem Deus não dá. Sem começar com Ele não dá. Nem o serviço
dá. Nem servir ao Senhor é possível sem Ele, sem algo que nos leve a Ele. Queria falar então um pouquinho sobre isso. Acho que vocês já entenderam o contexto. Eu trouxe 2 textos iniciais que são 2 experiências diferentes, mas só para posicionar vocês, porque o que eu quero falar com mais detalhes está mais ao final. O fato é que nós temos todos um chamado ao serviço. Eu estou aprendendo a lidar com óculos, então às vezes eu tenho que fazer assim, para poder ficar com esse que eu vejo de longe, entendeu? Diminuindo a letra, tentando achar uma posição aqui. 2 exemplos de chamado ao serviço. Em Atos capítulo 6, do versículo 1 ao 4, você vai encontrar os irmãos vendo que a igreja tinha necessidades. Eu não quero aqui copiar, né? Terrível coisa quando a gente quer copiar um modelo bíblico como se fosse exatamente a mesma realidade, sem entender aquilo que está acontecendo. Mas ali havia algum descontentamento na igreja, diz no versículo 1, que a igreja estava crescendo, ela tinha necessidades reais. E alguns irmãos estavam reclamando uns para os outros: olha, está faltando tal coisa, está faltando isso. A gente às vezes reclama para nós mesmos aqui. Às vezes a gente senta aí a diretoria e começa a reclamar entre nós. Sabiam disso? Não. Nós estamos pisando a bola aqui, ou está faltando aquilo. Esse é o ponto que eu estou querendo dizer. Necessidades. Ninguém está reclamando por reclamar, mas estamos observando necessidades. Queremos melhorar, tem coisas que não estão boas. Nós conversamos sobre isso. Então aqui, os irmãos nesse ponto, eles se juntam e eles estabelecem uma coisa. Primeiro, os apóstolos dizem que eles precisam se dedicar ao ensino da palavra de Deus, e eles não podem se envolver, no caso deles, com a distribuição de alimentos. O que nós estamos usando aqui como exemplo nesse momento? É que existem diferentes necessidades, existem coisas que nós podemos fazer juntos e coisas que são prioridades para outras pessoas. Então, considere isso aí no seu entendimento do assunto do serviço, né? Eles falam então: vamos escolher outros irmãos, pessoas que estão conosco, que conhecem a Deus, que têm um espírito de sabedoria, vamos colocar eles a cargo do serviço. Então nós podemos se dedicar mais à oração, ao ensino da palavra. Eles estavam distribuindo o serviço. O meu ponto aqui há uma necessidade e é preciso que nós vamos alocando pessoas diferentes para trabalhos diferentes, para o bem da comunidade. Do contrário, todas as atividades ficam sobrecarregadas em grupos de pessoas, ou uma pessoa, ou 2 pessoas, e nenhuma coisa nem outra é bem feita. Vocês concordam com isso? Mas eu acho que é uma prática até em qualquer lugar, se você for observar, não é uma coisa de outro mundo, né? Mas isso também foi feito aqui na igreja. Então eles escolheram lá algumas pessoas e colocaram as pessoas para o trabalho. Meu ponto aqui é esse basicamente: toda igreja tem necessidades. Quais são as nossas? Então nós vamos conversar sobre isso também quando nós tivermos a nossa assembleia. Mas você pode começar aí observando quais são as necessidades da igreja. O segundo texto que eu queria mencionar é o texto de Neemias, capítulo 2, 17 a 18. Um livro que eu também andei estudando nas férias. Tem umas coisas bacanas aqui para nós. Mais para frente nós vamos falar sobre isso, talvez em uma série. Mas hoje eu queria trazer o exemplo de Neemias, capítulo 2 de Neemias. Se você consigo abrir aqui rapidinho, uma mão só. Acho que eu não vou conseguir. Só um pouquinho. Tem ali na produção? Pode colocar extras. Neemias capítulo 2, versículos 17 e 18. Gente, que vergonha. Estou apanhando aqui com uma mão só. Eu não vou conseguir com uma mão só. Vamos lá. Contexto dessa história: Neemias tem um chamado de Deus para restaurar os muros de Jerusalém. Quem conhece a história sabe que os judeus tinham sido levados cativos para a Babilônia, estavam lá, e de repente Deus começa a agir no coração do rei e falar com Neemias, e ele é liberado para voltar a Jerusalém e começar a reconstruir a cidade. Existe todo um estudo para entender a questão também espiritual da questão natural que está acontecendo ali, mas meu ponto aqui é: Deus vai trazer uma visão, uma direção para aqueles que estão liderando, e a igreja precisa se juntar ao redor dessa visão, compartilhar dessa visão, entender se ela é realmente de Deus e juntos caminhar. O texto diz assim, né? Então, eu lhes disse:
Neemias falando: vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas, suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos, venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Então eu lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e lhes relatei minha conversa com o rei. E eles responderam: sim, vamos reconstruir o muro. E ficaram animados para realizar essa boa obra. Muito obrigado por vocês virem aqui hoje. Acho que vocês entenderam o recado. A visão de alguns não constrói nada. Vou repetir: a visão e a direção que algumas pessoas podem ter para um grupo de pessoas, para uma igreja, ela não constrói nada. Ela apenas aponta essa direção. Juntos é o segredo para a construção ou reconstrução de algo. Então, quando nós vamos conversando sobre o que nós queremos fazer esse ano e com aquilo que nós queremos estar envolvidos esse ano, é importante que nós juntos entendamos que esse é um chamado de Deus para nós, que nós tenhamos uma resposta, não para mim, não para a liderança, uma resposta para o Senhor, que é se nós entendemos que é isso que Ele quer para nós, então a nossa resposta é para Ele. E nós vamos dizer: sim, vamos juntos reconstruir, e vamos ficar animados com isso, e vamos ter o nosso coração cativado. Animar é aquela pessoa que vai para casa pensando naquilo que foi dito que precisa ser feito, e ela está lá na quarta-feira, do nada ela lembra: cara, lembra aquele negócio que nós vamos fazer esse ano? Vai ser massa, hein? O que está faltando? Acabei de ter uma ideia, preciso falar com fulano. E se a gente fizesse tal? Entende o que eu estou dizendo? O coração está envolvido, a mente está envolvida, as prioridades estão mudando. Mas isso é a direção que nós temos. O que nós estamos falando aqui também? Nós estamos falando, irmãos, sobre a diferença, muitas vezes, que a gente precisa se dar conta do que algo que na igreja é difícil às vezes de gerenciar. Eu já tentei procurar até livros sobre isso, que é a questão do voluntariado e do serviço. Porque na igreja, em teoria, todos são voluntários, certo? Menos aqueles que são pagos, que são mais ou menos zero. Então todos são voluntários, né? No sentido de salário, de estarem contratados, é um trabalho seu, voluntário, todos voluntários. Mas no contexto de igreja, de reino de Deus, na verdade não existem voluntários apenas, existem voluntários servos ou servos. Sim ou não? Esse é o chamado, serviço. Adoração, uma das palavras que define adoração no Novo Testamento é serviço, literalmente. Quando você olhar lá nos estudos gregos, às vezes você está lendo louvor, adoração, são palavras que são usadas na tradução. Quando você vai olhar no original, a palavra fala de serviço. Como também outras falam sobre se prostrar, sobre levantar as mãos, sobre celebrar. Mas uma das palavras fala sobre o serviço, porque a adoração é serviço. Olha só que interessante aqui, a diferença entre o coração de um servo e o coração de um voluntário apenas, que não entende o seu papel como servo. O voluntário, ele ajuda quando ele tem tempo livre. O servo, ele prioriza o serviço como chamado. O voluntário, ele foca em tarefas específicas. O servo, ele enxerga propósito em cada tarefa. Ele sabe por que ele está fazendo aquilo, tem uma razão por trás disso, o que ele está fazendo. A tarefa em si já não é a coisa mais importante, mas a razão pela qual ele serve. O voluntário, ele precisa de motivação constante. Meu Jesus, essa parte que pega, hein? Vou contar para vocês. Tem voluntário lá no seu trabalho? Não? Às vezes a gente tem voluntário em comitês, né? Essas coisas. Caramba, você tem que ficar toda hora achando um jeito de motivar as pessoas. Normalmente nas empresas eles vão motivar com presentes ou com dinheiro. Você acha que os voluntários, é difícil achar um voluntário que está lá assim: eu amo esse trabalho, esse comitê, eu já tenho uma pilha de coisa para fazer, ainda venho para esse comitê porque eu amo esse comitê. É raro achar uma pessoa assim. Normalmente ela está vendo assim: isso aqui vai me ajudar na promoção depois, isso aqui vai fazer um networking, não é? Voluntariado é difícil. O voluntário tradicional da vida,
precisa de motivação constante. Alguém tem que estar ali dando uma cutucada. Vamos lá, cara, vai ser legal, sabe? A gente tem que ficar se desgastando com isso. O servo, ele é automotivado pelo amor de Deus. Isso é uma completa diferença entre voluntário e servo. Ele é motivado pelo amor de Deus. É o contrário, é como se o cara viesse te motivar e falasse assim: irmão, fica tranquilo. Isso para mim é muito claro, assim. Eu amo fazer isso, porque isso tem a ver com o reino de Deus, tem a ver com Jesus. Eu sei que quando eu faço isso, mesmo sem palavras, às vezes, o reino vai estar sendo apresentado. Porque a pessoa vai questionar o porquê desse amor. Cara, que serviço chato. Cara, meu coração está cheio de alegria, porque eu sei para quem eu estou fazendo. Porque eu estou fazendo em resposta, eu não estou fazendo para ganhar algo. Eu já ganhei tudo. O voluntário é aquele que precisa e procura reconhecimento humano. Se você não ficar o tempo inteiro agradecendo o voluntário, ele já começa a falar: faço tanta coisa, ninguém me dá nenhum obrigado. Você já ouviu isso? Aí a pessoa reclamando. Você já fez isso? Lá no fundinho do coração, às vezes a gente faz também. Cara, tô dando duro aqui, cara, até hoje não vi um obrigado. Esse é o voluntário. O servo, ele busca agradar a Deus acima de tudo. Fala: se ninguém disser nada, cara, eu estou feliz, eu estou bem, eu entendo o que Deus fez pela minha vida. É resposta. O voluntário, ele participa por um período limitado, porque está dentro das medidas dele assim: eu tenho meus compromissos, eu tenho minhas vidas, eu tenho não sei o quê. Então, sabe, enfim. O servo, ele permanece fiel mesmo nos desafios. O voluntário às vezes corre quando a coisa aperta. O servo, ele é fiel. Não, nós vamos até o fim nesse negócio. Nós vamos parar a hora que Deus falar que é para parar. A hora que Ele disser assim: deu, tá bom? A gente para. Ah, mas está muito difícil. Está difícil, e daí? Foi fácil para todo mundo a vida toda? Para os apóstolos foi fácil? Para os servos? Na verdade, se eu for comparar com os apóstolos e os discípulos, está fácil demais. Literalmente está fácil demais. Porque às vezes quando está fácil demais, a gente se empenha de menos. Essa que é a verdade. O voluntário, ele contribui com habilidades pontuais. Já o servo está disposto a aprender e a crescer. Ele quer sempre se envolver mais e mais. Por último, o voluntário, ele enxerga o ministério, o serviço, como algo a mais que ele faz. Eu faço um monte de coisa e mais isso. O servo enxerga o ministério como parte da adoração. Ele entende que o que ele está fazendo traz glória a Deus. Andar nas boas obras que ele preparou de antemão para que nós andássemos. Não me lembro qual texto agora que diz que Jesus fala: façam as boas obras para que as pessoas deem glória a Deus. Executem as boas obras. Não é só caridade, gente. Boas obras é as obras que Deus planejou para a sua vida. Essas são boas obras. Não é só caridade, a gente confunde agora, né? Vamos fazer a boa obra, ajudar. Isso tudo está junto. Portanto, irmãos, qual é a conclusão que você pode perceber que nós temos aqui para avaliar? Primeiro, o reino de Deus é uma realidade. Segundo, nós fomos chamados para servir e ser servos. Não há maior prova de amor do que o serviço. E o resumo disso tudo é que sem o amor, o serviço também não vai acontecer. Porque um serviço sem amor também não agrada a Deus. Aí talvez você esteja buscando um reconhecimento, de novo, disfarçado, você não percebe isso, mas você está fazendo coisas para ver se alguém te nota. Não é por isso. Você está sendo... Tem gente que faz um monte de boa ação e, por mim, pode continuar fazendo. Mas se for avaliar, às vezes as boas ações, elas estão... Para aquela pessoa, muitas vezes, elas são uma forma de lidar com coisas que ela não resolveu. E ela precisa, de vez em quando, alguém falar assim: como você é bom. Você é uma pessoa muito generosa, e ela se sente bem com aquilo. Eu jamais falaria para uma pessoa parar de fazer algo bom por causa disso, não é? Mas é uma coisa para a gente pensar. A gente sempre tem que questionar: a fonte do meu serviço é amor a Deus? Ou são outros problemas emocionais que eu tenho, que eu preciso resolver em Deus? Porque eu só aceito a Deus, eu não preciso fazer um serviço para ser reconhecido. Deus me ama. Aquela canção diz: nada que eu fizer te fará me amar mais. Nada que eu fizer vai fazer o Senhor nos amar mais. Nossa, eu gosto tanto da Paty.
o Senhor falando, né? Porque ela realmente faz umas coisas aí que o pessoalzinho aí não está fazendo, não. Não. O amor de Cristo foi provado na cruz. Não tem amor maior para ser demonstrado. O que pode crescer é o nosso amor por Ele, em resposta. Então o amor é a base. Coríntios 13, 1-3 diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, que é legal, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine, aquela coisa sem vida que porque bateu fez som. É só isso. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Quantas pessoas o próprio Senhor disse, vão chegar diante dele e ele vai dizer: não conheço vocês, mas eu expulsei demônios. Entende? A tarefa não define a sua identidade. A sua identidade é formada por Cristo estar em você. Se Cristo está sendo formado em você, Cristo vai reconhecer você, porque Ele vai reconhecer a si mesmo, vamos dizer assim. Não é as tarefas. Então, o amor, esse é o outro perigo, né, do serviço feito de uma forma repetida e exaustiva, apenas como uma compensação de outras situações. Ajuste isso, não pare de fazer o serviço, mas ajuste a motivação para que ela sempre seja o amor. Senhor, eu amo, Senhor. Como eu ajudo, Senhor, no Teu reino, aonde eu estou, aonde o Senhor me colocou. Eu estou lendo esse livrinho aqui no meio das férias, para vocês verem. Passo rápido assim, ninguém está lendo nada. Posso falar aqui qualquer título aqui que ninguém vai saber. Mas aqui está escrito Praticando a Presença de Deus, que é do irmão Lawrence. Diretamente não tem a ver com o nosso assunto, mas indiretamente me fez pensar. O irmão Lawrence é conhecido por aquele que aprendeu a se perceber na presença de Deus em tudo que ele fazia. E uma coisa interessante que eu não sabia, que a história que mais se fala dele é que ele conseguia desfrutar da presença de Deus, mesmo descascando batatas lá no mosteiro onde ele servia. O que eu descobri nas primeiras páginas, estou no começo ainda desse livrinho, é que ele detestava descascar batata. E aí, outra coisa que eu não sabia, porque a gente lê assim, que bonito, eu também quero ser a pessoa. Quem que quer ser essa pessoa que consegue perceber a presença de Deus, mesmo nas tarefas mais ingratas, que você não gosta de fazer, né? A gente anseia por isso. E aí, lendo os textos, eu fui descobrindo que sabe qual é o motivador do irmão Lawrence? Ele aprendeu ao tempo todo estar trazendo à sua memória o amor de Deus. E para ele era assim: quando eu entendo o amor de Deus, eu sei que a presença de Deus está comigo. E aí essa tarefa não importa se é boa ou se é ruim. Ele falou, eu fiquei 15 anos cascando batata. Mas eu não fiquei 15 anos reclamando de cascar batata. Eu também não fiquei, depois de 15 anos, um cara que amava cascar batata. Mas aquilo já não era mais o importante, porque eu trazia à minha memória o amor de Deus. E eu posso fazer qualquer tarefa. Depois ele fala, eu estou agora numa tarefa que eu estou amando, mas eu estou pronto para deixá-la para fazer outra tarefa, porque aonde quer que eu vá, o que eu desejo, o que eu busco, que é o amor de Deus, seja o que alimenta a minha vida. E eu vou responder com esse amor na tarefa mais ingrata, na tarefa mais difícil ou na tarefa mais bacana. E eu não vou me apegar a essa tarefa. Se eu tiver que mudar para uma ruim de novo, tão legal como essa que eu gostei, o que me importa? O que me importa é que o amor de Deus esteja claro para mim. E essa era a prática dele. O amor de Deus é aquilo que deve nos mover e o que nos move a servir. Sem reconhecimento, mas buscando a glória de Deus. É assim que nós também reconhecemos a presença do Senhor, através do seu amor. Portanto, o serviço, ele é uma oportunidade, é uma forma de você viver a presença de Deus e expressar seu amor também, dependendo da maneira como você encara, a maneira como você entende. Se o irmão Lawrence praticava esse tipo de vida com as coisas cotidianas da vida, será que nós não podemos ainda mais usar e experimentar, usar não é uma palavra boa, mas experimentar esse amor de Deus e ter essa visão clara do amor de Deus para as coisas que nós precisamos para a nossa comunidade?
Não é? O irmão Laurence conseguia trazer isso para a vida dele, cascando batata, limpando o banheiro, fazendo uma faxina no mosteiro, ou servindo no círculo de oração. É tão legal ver a história dele, que ele diz assim: para mim já não tinha muita diferença o tempo de oração, o tempo não de oração, que em parte eu estava sempre em oração. Eu estava sempre buscando a conexão com Deus em cada atividade que eu estava vivendo. É uma possibilidade. Se ele fazer isso nas coisas naturais da vida, será que nós não conseguimos colocar mais amor, perceber melhor o amor de Deus em fazer isso na nossa comunidade e priorizar as atividades que a gente precisa fazer aqui? Esse eu acho que é o desafio para nós esse ano, para que haja uma mudança. Não é a respeito de fazer promessas também, irmãos, que muitas vezes a gente fala, né? Igual no fim de ano, tem gente que gosta de fazer listinha de promessas para o outro ano. Esse ano, aí não faz, né? Até pior às vezes. Não é a respeito de fazer promessa. Eu me lembrei de outra história quando eu estava preparando isso aqui, que é a história de Pedro, né? Quando Jesus disse para ele: Pedro, você vai me negar. Ele prometeu, jurou, fez dedinho, toca aqui: não vou, Jesus, eu não vou fazer isso. Você não sabe como o Senhor está falando. Eu sou Pedro, minha palavra vale ouro. Não é sobre fazer promessa, porque a gente não dá conta das promessas, gente. Eu percebo aqui que a essência do nosso serviço, do nosso comprometimento é verdadeiramente amar a Deus. E isso foi o que Jesus, depois que Pedro pisou na bola, o que Jesus chega para ele e fala é: Pedro, você me ama? Você me ama? Eu não quero suas promessas. Ele não estava falando isso diretamente, né? Mas já estava meio que dizendo: Pedro, você entendeu que não é a respeito de você ficar jurando, prometendo e dando, sabe, pacto de sangue comigo, aquelas coisas malucas de eu dou conta. Não é sobre isso. É sobre você ouvir a minha palavra, é sobre você dar crédito à minha palavra, e é sobre você me amar. E quando Pedro entende ali, num processo até curativo que Jesus faz com Pedro para restaurar ele emocionalmente, né, daquilo que ele estava sentindo, que a dor devia ser muito grande de você trair Jesus nesse sentido. Pedro passa por esse processo, Jesus o restaura, quando ele confirma que ama o Senhor, e Jesus diz para ele: então cuida das minhas ovelhas. O serviço vem depois de você realmente amar ao Senhor, ou o serviço vem junto com o processo de amar ao Senhor. Vamos colocar assim também. Está claro para vocês? Não fique preso aí no caso de Pedro no sentido de eu não vou ser pastor, eu não lidero nada. Não é sobre isso. É sobre esse relacionamento com o Senhor. Quando ele diz para você: não fique fazendo promessas, apenas aprenda a amá-lo e responda a esse amor. Servir motivado pelo amor. Esse é o nosso apelo através do Evangelho. Em outro lugar, Jesus disse: aquele que me ama faz o que eu peço. O amor é comprovado dessa forma, por inspiração, por amor, por olhar para Jesus e falar: eu quero ser como esse cara, eu quero ser como ele, eu amo ele, e porque eu amo, quais são os interesses que ele tem? Ok, é esses que eu vou fazer, é com isso que eu vou me envolver. Outro capítulo interessante do irmão Laurence, o irmão que estava conversando, que tem os capítulos aqui que são conversas, né? Ele conversou com o irmão Laurence, o cara. E no final de uma dessas conversas com o irmão Laurence, eu até achei engraçado, porque ele fala assim: eu conversei com ele, eu queria muito aprender sobre a questão da presença de Deus, e ele falou que podia me ajudar, e ele terminou dizendo assim: mas só se você estiver realmente interessado, porque senão eu não quero perder meu tempo com você. É prioridade, é decisão, é escolha. Eu quero ser como Jesus. Em outro momento ele fala: procure fugir dos pensamentos inúteis, que não estão alinhados com aquilo que é o seu propósito, o seu chamado, o seu serviço. Isso é perda de tempo. Quando você vê pensamentos inúteis, abandone, volte-se para o Senhor. É uma diferença grande. Portanto, o nosso tempo aqui hoje é basicamente para nós refletirmos sobre isso e
olhar para o Senhor. Nós temos canções, nós temos a palavra, tem tanta coisa boa que nós podemos usar para alimentar o nosso coração. Eu queria sugerir isso para vocês. Faça uma pesquisa lá no dicionário da Bíblia, no Google, usa o ChatGPT, usa qualquer coisa aí que você possa pesquisar lá, assim, me dê todos os textos sobre o amor de Deus nas Escrituras, e começa a ler. Lê só isso, por um tempo, medita. Deixe esse negócio, eu vou trazer aquela palavra que eu gosto de usar, né? Absorve. Leia, absorve isso mesmo, deixe isso fazer parte de você. Sabe o que começa a acontecer com você? Você começa a se pegar nos dias da semana, em horários diferentes, com aquela sensação de que, sabe, uma sensação tipo assim, vale a pena amar a Deus? O seu espírito começa a falar com você coisas desse tipo. Talvez você escute frases do Senhor no seu coração: você já me amou hoje? Não é? Alimenta o seu coração com a realidade do amor de Deus. Medite na palavra com essa intenção, não só para conhecer o texto, mas falar: Senhor, esse teu amor é tão grande, eu quero experimentar o teu amor, eu quero responder o teu amor. 2 Coríntios 5, 14, 15 diz: pois o amor de Cristo nos constrange. Isso quer dizer que Ele mexe com a gente, Ele nos deixa desconfortável. Eu fico desconfortável muitas vezes. Acabei de mencionar Lucas 12. É desconfortável, gente. Tem textos nas Escrituras que são desconfortáveis para nós. Isso é bom. Não é ruim, é bom. Porque é uma bondade de Deus, serve como disciplina de Deus para aqueles que Ele ama, para conduzi-los de volta ao caminho. O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Serviço. Nós somos os escravos de orelha furada, que é uma simbologia antiga para dizer: nós fomos feitos livres, mas por nós amamos tanto o nosso Senhor, e nós furamos a orelha em sinal de assim: eu agora sirvo Ele voluntariamente servo. Gálatas 5,13 diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, vocês são livres, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade de vocês mesmos, da carne, mas ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Não é o amor que eu tenho por vocês apenas, é o amor de Deus em mim, que me faz vê-los da maneira como Deus vê e servir a vocês. Ou seja, cada um de nós fazendo isso por causa do amor de Deus, o amor ágape, o amor incondicional, aquele amor imerecido que eu recebi. Eu agora me movo em direção ao serviço aos outros. Por causa, não é porque eu amo você, talvez eu nem goste de você, mas o amor de Deus me constrange e faz amar até talvez os inimigos, como Jesus disse. Último texto aqui para vocês. Romanos 12, 9 a 11 diz: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal. Sincero aqui não é de eu estou amando por isso eu faço, não, é sincero de dedicação, de intenção. É outra coisa que o irmão Laurence fala bastante também. Existe aquilo que é do entendimento e aquilo que é da vontade. A gente precisa focar naquilo que é da vontade. Não adianta só o entendimento. A vontade precisa estar colocada nessas questões. Uma vez que você leu e entendeu, coloque a sua vontade nessa direção. Não basta só saber explicar ou saber falar sobre isso. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito. Por último, sirvam ao Senhor. Tá bem? Tudo bem? Então, umas carinhas assim boas, umas carinhas meio preocupantes.
Irmãos, eu falo como alguém que ainda está no caminho, amém? Vou dizer isso para vocês, mas não tem nada, eu sei isso por entendimento, que em parte por realidade, eu quero que aumente, não, essa realidade, mas não existe nada melhor do que ter convicção e clareza do amor de Deus por nós. Isso resolve tantos conflitos na nossa mente, no nosso coração, na nossa mente mesmo, na nossa psique, até em tudo. Convicção do amor de Deus. E todas as outras coisas na minha vida, natural ou sobrenatural, elas podem ser guiadas, fundamentadas e precisam ser fundamentadas nesse amor. E eles vão fazer com que eu sirva a minha comunidade, a minha cidade, o que for que Deus me colocar para fazer. Amém?